Você ia fazer pergunta? Não, a pergunta é assim, a gente falou de tal de minerador. Que diabo é minerador, pra quem tá assistindo a gente? Quem que são esses bichos aí? É os caras que ficam na mina. Minerador caçando ouro. Então, Já mas... assistiu Goonies? Gunis. O minerador é o cara que garante essa coisa funcionar. Entende? É o cara que vai processar a solicitação que tá sendo entregue, certo? Ou vai garantir que a transação, ele vai olhar e falar assim, não, essa transação está correta. Baseado em uma série de regras, ele fala assim, essa transação está O correta. cara que processa. Aí quando ele consegue fazer isso, ele ganha um FII. Porque ele não Ah, consegue? tá, então ele não faz de graça, né? Não. E aí... Não, por isso tem as farms, pô. Senão Exatamente, não ia ter nenhum sentido ter a farm. Então, aí como é que você consegue ser um minerador e ganhar a vez de processar? Você Tem um chapéuzinho com um farol aqui. você joga um dado, né? Não. Você disputa lá uma Olimpíada com supercomputadores para saber se descobre um hash lá, que é o desafio. Mas aqui a gente tá falando de uma coisa que eu acho que vai muito no técnico, entendeu? Eu acho que o mais importante aqui é mas pra trazer... quem montar tá uma vendo farm a com gente assim, computadores tem- ali. já não compensa mais, tá? Vamos dizer Você assim, tem que ter tem- computadores muito bons é. pra valer a pena. Ah, é? Sério? Hoje, Já não você pega uma placa de vídeo, é 12 mil reais boa pra processar alguma Não, coisa, tipo né? assim, hoje você não é mais farm com plaquinha de vídeo, não. Hoje você tem software de mineração. E não é barato. E assim, tem que ser software, tipo, hardware de mineração. Hardware, parrudo, né? Hardware de mineração, entendeu? Aí ele já vem com não sei quantas GPUs dentro, né? As placas de aceleração. e Vamos acabou. fazer hype, vai? Vamos fazer um hypezinho. O Pode que é ser? hypezinho? Ah, atrair pessoal pra assistir o nosso canal. O que você vai falar Você sabe agora? quanto custa uma máquina dessa? Ah, cara. Hoje... Como é que um cara monta um esquema desse? Não, hoje você compra... Os maiores fornecedores são chineses, né? Hoje tá em torno aí de uns 15 mil dólares, mais ou menos. 15 mil dólares. Ela é um... Pra você montar uma máquina, Não, você não monta, você compra ela pronta. mas ela é muito foda? Muito foda. É um processamento otimizado, Tem um né? requisito mínimo? Tipo, dá pra montar uma máquina com 3 mil dólares? Não. Tipo, cara, pra você montar algo que chegue perto de uma máquina dessa, você vai gastar o triplo de hardware e o triplo de energia elétrica. Que não é Entendeu? barato no Brasil. Então, né? ela é otimizada pra fazer exatamente isso. Mas cacete, a gente acabou de falar, por exemplo, que um PlayStation 4 ou um site consegue fazer mineração. Não, Como é que a gente tem uma máquina... é hipótese, tá? Aí você consegue, se você... nós estamos jogando na hipótese. Mas quem consegue, quem são os mineradores hoje, são esses caras preparados. E nem entendi. todo nó da rede é minerador. Você pode Você ser um nó pode- validador. Só que o quê? Pega lá as transações, valida se eles estão íntegras e passa para um. Mas você não ganha nada por isso. Então você é só pode ser um participante. validador Isso. participando, Você é um participante utilizando na o requisito rede. mínimo Mínimo. de infraestrutura. Por quê? Porque você acreditou na rede, né? Isso. E Você tá quer aí ser um querendo... participante. Isso, você quer Exato. participar. Você só quer ver, consultar, ver fazer uma transação. Você joga essa se você transação quiser aí, alguém vai desenvolver, validar. Agora, quem de fato tá participando e ganhando dinheiro precisa de um hardware E a fudido. gente falou de um Precisa não de conceito aqui. vários, entendeu? Ô, Alessandro, que talvez quem assiste a gente não conhece, que é o que é o farm? A gente muito fala farm. É uma fazendinha, pessoal, mas de assim, computadores, uma fazendinha. Mas pra quem nunca ouviu falar, tá assistindo a gente, que diabo é farm? Farms são... É como se fosse Do galpões, inglês, né? Mas, fazenda. Do latim, fazendo... fazer dos. Fazermos, né? Mas são grandes locais que você concentra várias máquinas ali para fazer a mineração, né? O farm de mineração é para isso. E aí o que acontece quando uma China fala não pode mais minerar aqui dentro? Ou seja, você imagina que tem... E hoje você já tem, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras estão alugando usinas hidrelétricas, usinas a óleo, para o cara consome a usina como fonte de energia elétrica. Mentira. É, Sério? sério. A usina estava desativada porque ela não tinha mais capacidade, Boa, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara saiu da China e falou, vem cá, quanto você quer nessa usina? Tá. Eu quero mano. X. Então, beleza, tá aqui. O cara vende a usina pra minerar Bitcoin. Exato. Aí ele é um galpão, vai lá no galpão da usina, enfia um monte de máquina lá e minera. Entendeu? Caralho, tu tem um exemplo Top. disso aí? Tem, cara, eu não vou lembrar de cabeça, mas nos Estados Unidos tem 2 ou 3 caras que já fizeram isso já lá.
Nossa, o cara deve ter ganhado É que você Aí, precisa de Você o quê? De comprou uma energia, usina, né? cara. É. Você comprou uma usina. Você comprou uma usina. Aí o cara, aí vem, né, a encheção de saco, que bom, a usina carvão, não sei o quê, aí abre uma denúncia, aí o governo vai lá, não sei o quê. Mas o fritar dos ovos é que isso tá rodando. Uma mão na usina, parafraseando aquele mendigo famoso, uma mão na usina, outra no Bitcoin. Ô, Alessandro, e aí a gente, né, tem esse negócio de colocar programinha de computador lá dentro desse grande máquina grande de máquina, confiança única, né, que todo mundo, né, tem a matemática por trás. E aí, depois desse programinha, teve alguma outra evolução? Pra onde que isso caminhou? Mas aí que tá o grande negócio da coisa, né? Porque quando você pode pôr um programa, você pode programar qualquer coisa. Então, você pode, por exemplo, programar uma moeda. Entende? Então, eu faço um programa que gera moeda. Eu posso programar uma pessoa? Você pode. Um Você dia, né? conseguir um dia, né? Metaverso vem aí, né, velho? Então, Acho que talvez esse seja o próximo ponto aí a abordar. o que acontece? O cara fez um tipo de um programinha. Esse programinha, ele gera o seu própria moeda e ele faz o controle da sua própria moeda. Olha que louco. Você tem um grande computador que tem a sua própria moeda, que é o Ethereum, e você coloca dentro dele um outro programinha que gera uma outra moeda. Olha que Entende? louco. E tem alguma restrição? Quem pode gerar essas moedas? Qualquer um. Você vai lá, cria a sua moeda, por isso que saiu Essa é uma trocentas penca, moedas. teve uma penca de golpe Então, também. assim, a Exato. gente pode aqui, né? Tem um Café em Marte, a gente pode ir lá Pode. no Ethereum criar uma moeda. Isso eu é queria, Pode. viu? Eu queria criar uma. Pode. O pessoal, Cara, eles e é estavam muito fazendo um fácil, puta velho. esquema. Tipo, Esse programinha de criar moeda, ele está pronto. Você copia na internet e só altera os parâmetros, né? Vou colocar Só assim. paga aquela taxinha, né? Que Aí você você vai falou, lá, né? cria o smart contract, paga lá, acabou, cara. A tua moeda tá funcionando. Entendeu? você já viu a quantidade de golpe que teve dessas paradas? É, porque Imagina, a galera... Ah, vou fazer uma moeda pra E- tal... Ó, por exemplo, o E Vini. por que essa moeda, assim, beleza, você criou uma moeda. E por que alguém se interessaria por ela? Mas é o Beleza, mesmo... eu criei por que lá alguém... um Café em Então, Marte. E aí, o que eu Ia faço? chegar nesse ponto, inclusive. Mas é o mesmo... Por que alguém se interessa no real? Moeda é moeda, entende? Tipo, não precisa... Se tem um valor que gera ela. Não tem, cara. É isso que eu tô falando. Não tem mais Então, lastro. ok. É isso que a gente Entende? quer ver, Não assim, tem o lastro, que, não. por que, então, o Não que a existe gente faz lastro. essa O moeda? Bitcoin não tem lastro, A gente cara. acredita no real, voltando na sua pergunta, a gente É, a gente valor. quer do voltar governo. assim. Não, a gente é, criou tudo o porque Café alguém em Marte. garante. A gente foi lá no Garantidor. Ethereum, pagou uma taxinha, criou Café em Marte, sei lá, O que vale ela 40 valer milhões de alguma unidades. coisa? Por que Se- vale? A demanda. Exato. Por exemplo, se o Antônio aceitar eu pagar em Café em Marte pra ele um serviço, tá valendo. Tá valendo mesmo. Entende, Então, cara? basicamente, Um se ele só serviço. vender um Você não serviço já em fez Café em alguma Marte, coisa que alguém te pagou em um serviço? Entende? então, basicamente, o cara cuzão. vai ter que o quê? O cara tem que fazer o quê? Vai ter que ir lá comprar essa moeda pra pagar o Antônio. Exato. Ó, o que a China tá fazendo? A partir do momento que, por exemplo, eu criei um real digital, certo? Sim. Não é uma máquina que fica na nuvem e ela é um ser lá, uma entidade que ninguém mexe. Não, alguém controla o real digital. O dinheiro chinês blockchain digital não. também, entendeu? Também é igual. Então se eu tô forçando todo mundo a transacionar na minha moeda, duas coisas podem acontecer. Primeiro, eu começo a rastrear todo mundo. Óbvio. Mas quando é o governo, eu acho que tá certo. E segundo, essa moeda tende, se ela tem muita transação nela, tende a virar uma moeda global. Sim. Então, Igual Bitcoin. o dólar virou, né? O dólar Mas- não. Não, o dólar é uma moeda que todo mundo É, converte cara, ela é pra uma É referência. uma referência. Ela é uma referência. Porque o lastro, É o ela lastro, é é. considerado lastro. Porque assim, ela é confiável. Só que ela também não tem lastro, É, entende? não tem lastro. Não tem. Então, assim, ela é uma referência no mundo hoje, mas uma moeda mesmo. Moeda. Pra pagar cafezinho. Quer dizer, A você paga China tem cafezinho aqui no condições Brasil, na de China, na desenvolver alguma Suécia, coisa né? assim, como Tem. o Brasil tem condições de desenvolver. Agora, a questão é que ela transaciona com o mundo inteiro e Isso. todo mundo tem interesse de ter um pouquinho de moeda dela para transacionar com ela. Exato, mais que o Brasil. E aí, como isso é internacional, assim, não que aconteça, mas pode um dia eu começar aqui a aceitar ien. E aí?
Isso tá próximo de acontecer. Não, isso já pode. Isso é a Agenda 2030 lá que todo mundo Cara, fala. isso já pode acontecer. E você não entende? vai cortar essa porra, mano. Existe uma guerra pra tirar o dólar e colocar outra moeda no lugar. Não, cara. Isso é normal. Isso aí, Eles estão falando disso. isso é uma há bastante tendência. tempo. Então, Cada assim, vez mais. Voltando por que vale? É porque quem se interessa em ter aquilo. Exato. Entendeu? Então, se você lançar moeda, a gente que Café em Marte, e criar um ecossistema por baixo, Acabou, ela vira. então as pessoas vão começar a se interessar, eles vão querer o quê? Comprar isso. Exato. Sim. Então a moeda vai começar Exato. É isso a aumentar que é. em valor. Isso é a criptomoeda. Então você tá falando de falar assim, qualquer pessoa, uma empresinha, Qualquer um. pode criar um ecossistema só dele, Sim, se ele conseguir. independente do governo, e a- transacionar em o dele. cara- A gente o pode Dogecoin, vincular o você já valor ouviu de falar? moeda no Cara, o negócio no é muito OnlyFans? foda. É, uma coisa Pode. Mas fácil. esse negócio é muito foda. Pode. Você consegue criar Pode. uma economia. Eles já criaram. Exato. Já fizeram Microeconomia. Tava Microeconomia. pensando nisso aqui agora. Você vai Sério? dar- eu vou dar um exemplo fácil, assim, pra gente entender. Você pega um time de futebol, tipo o Corinthians, que tem uma torcida Pode. fiel lá Sim. e que a gente coloca... Mano, eles são ligeiros, devem ter feito isso já. Se coloca uma Sim. criptomoeda nisso e você difunde junto com uma cultura, pelo menos ali dentro dos corintianos... Isso. Eles Você tem trocam a uma moeda em Eles iam troca de trocar serviços moeda, e exato. produtos. Vou mais longe. Ou seja, você cria Existe- sistemas econômicos É. próprios, Paralelos. né? Paralelos. Ó, existe um estudo, eu não vou lembrar de quem agora, Fala do OnlyFans. que existe um estudo falando que o futuro cada bairro tem sua moeda. É o Cada escambo de ci- novo, Exato. basicamente. Cada cidade tem sua moeda. Cara, cada você estado volta tem sua moeda. pro cidade-estado. E aí, o que o Estado, E cada o que um com o seus governo microeconomia. intermedia? As transações entre essas moedas. Você vai lá, você se fideliza no governo, Isso então ele sim. audita sua moeda. Não, Mas aí e aí, eu qual a pegada? concordo. Tipo, É controle. concorda? Tendo o governo sempre, eu concordo. É o controle. A não ser se a gente acontecer o pior... Tendo o governo, sempre você concorda? O governo? É tipo, o governo. mínimo governo. Mas, ó, Mínimo governo. O que acontece? Qual é o... Mínimo. Qual é o... Porque assim, eu não posso ter uma moeda dentro de um país onde eu vou favorecer um traficante, onde eu vou favorecer Mas, um man, cara de armas. A moeda não favorece ninguém, cara. Favorece, Não, cara. ela não favorece. Se você pensar por esse lado, a gente tem que queimar todas as cédulas. Porque elas também podem favorecer. Mas o eu também traficante, quero. o traficante Eu não Elas quero que use favorecem cédulas. já, cara. É, mas eu não quero que use as Mas aí, cédulas. quando você faz isso, você tira o dinheiro de gente que não tem a tecnologia. Como é que você faz? O cara que trabalha, por exemplo, na fazenda, e eu vi isso já, que o cara recebe em cédula, porque ele Então, não tem conta. Quem tem que pensar nisso é o governo. Eu pra tenho um mim. ponto. O governo vai ter que resolver isso aí. Então, pra mas ele. o governo vai tentar interferir. Porque assim, quando você tira a circulação de valor e transfere para um negócio que o governo controla, a moeda em si, ela para de ser uma referência de circulação de capital e só passa a ser uma moeda que você troca para fazer alguma coisa oficial. Ou seja, a moeda oficial vai perder no valor. Tem um ponto que é importante, tá? A máquina, ela não pode ser o decisor de absolutamente tudo, porque você tem coisas que você precisa de um humano decidir. Sim. Entende? Humano? Tipo, É. um cara de boné e Não, o não. Juliette? Um Não é humano. humano, Ah, tá. é o human being. Ah, Porque, entendi. por exemplo, se envolve a vida de alguém, se envolve o bem-estar de alguém, você precisa saber. Bêbados, Você precisa ter o sentimento, né? Você precisa ter coisas envolvidas no processo. Então, nem tudo você vai terceirizar para uma grande máquina. Não, eu levei só pro lado da moeda. Exato, mas assim, em termos de moeda, se você. E até tem uma brincadeira que fala assim: olha, se você tem uma moeda e a blockchain, né? A blockchain nada mais é que a infraestrutura da moeda. Se ela não é pública, você não tem uma blockchain. Então tem uma. Entre os caras de blockchain. Por quê? Porque aí tem alguém controlando. Né? Blockchain entendeu? privadas, né? Aí tem alguém controlando. Mas aí, voltando lá naquele negócio. Bom, eu criei um software e pus lá dentro, ok? Aí eu crio um software para criar moeda. Sabe uma coisa que eu posso criar um software? E aí é outra grande sacada que entra IoT, etc e tal, tá? Imagina que você tem uma máquina automática de vender Coca-Cola, ok? Aí você põe esta máquina na blockchain. Então ela tem um contrato que rege as coisas dela. Como que funciona? Quando você vai lá e paga uma Coca-Cola, ela tem uma carteira, recebe aquele dinheirinho,
certo? Ela e te dá na uma programação Coca-Cola. dela falar, toda vez que eu receber esse dinheiro... Isso, dou a Coca-Cola, eu ok? libero. Beleza. Ela tem uma carteira dela, não é sua, não é do dono da máquina, é dela. Então, o que acontece na programação dela? Tô lá um dia, a máquina vê que tá com estoque baixo. Ela automaticamente aciona o distribuidor e pede Coca-Cola. Não, beleza. Aí, ela viu que não tá funcionando bem. Ela automaticamente aciona o reparador. O cara vai lá consertar. Essa máquina não, ela tem autonomia. Ela te chama e te paga. Que legal, hein? Entende? Então eu cheguei lá e coloquei as máquinas de Coca-Cola dentro, fechei, cai na minha conta a máquina te pagando. Mas ela não paga é o Antônio. em quê? Em Entendi. real digital ou nessas No moedas? que ela tiver configurada ali. Ela é uma Na minha entidade. cabeça, eu imaginei, tipo, a gente arrumando a máquina de algum jeito. Tipo, ó, parafusei. Aí, Aí ó. ela coloca uma nota de 100 na cueca assim e fala... Vai, minha putinha. Vou te dar um plus. Gostei de você. Essa sua chave de fenda foi muito boa. Maquininha safada. Chavão. É. Tchau. Mas você entende a diferença? Total. Porque a máquina tem autonomia. Tem. A máquina, cara, isso é muito importante. Um poste de luz pode te pagar se você der energia pra ele. Meu Deus do céu, cara. Entende? Isso pra galera que tá assistindo, velho. Cara, Então você isso... cria uma economia de energia no seu Exatamente, bairro. cara. né? Isso é onde entra o IoT fundo, 5G, etc. o 5G potencializa Entendeu? isso, Por quê? né? Porque as trocas de informação. Você sabe o que vai Entendeu? crescer com tudo isso? Geladeira antiga, Exato. fogão antigo. Exato. Porque o povo que acredita que isso aí é o diabo não vai colocar Mas a maioria do povo... os equipamentos novos Eu vou pra te dentro dar de um, casa. eu vou te dar um Mas dado quando novo. essa maioria do povo vai começar a receber em troca, porque eles Aí começam sim. a participar. Exato, dele. cara. Hoje a gente é cliente, a gente só O paga. Brasil é o cara... Você Entendeu? sabia que o povo brasileiro é o cara que é mais aderente a novas tecnologias no mundo? Sim, a gente falou com o Não sei se é Silva, o maior Silva ou tá falou entre os isso. três, né? Então, se você lançar uma geladeira que tem autonomia pra fazer compra... A gente tá viajando aqui. tá bom? Curioso, né? Legal. Estamos viajando total. Mas vamos supor que a geladeira tem autonomia para fazer compra de tudo que vai dentro dela, cara. E aí você põe na conta dela o quanto ela tem de ali. Orçamento. Ou seja, eu sou o dono da casa, tenho 6 pessoas em casa, filhos, etc. Galera, é o seguinte, a partir de agora, vocês querem... nós vamos ter um orçamento para geladeira. Leitinho, vocês querem Você quer leitinho? Vai ter um orçamento para geladeira. Cara, se tiver que pôr mais do que isso, nós vamos ter que sentar aqui e conversar. Dentro da empresa, vamos pôr uma geladeira de cerveja e tal, vamos. Só que é o seguinte, a empresa vai pôr ali dentro X, se vocês quiserem, vocês põem mais. E a Nossa. geladeira gerencia. Nossa senhora, mano. Da hora. E você Não. pode montar a geladeira que faz isso e Da ganhar hora um FII. demais. da hora Muito demais. boa, muito E boa. você Entendeu? ganha uma porcentagem. Seria dessas aquela maquininha de transações, né? snacks, tipo, 10 vezes aumentada. Exato. Tipo, maquininha de Isso snack é o que tá todo esperta. mundo... Por que tá todo mundo falando agora? Nossa, cara, estamos perto da web 3.0. Não, mano. Estando agora... Sim. Por que tá todos esses conceitos, tá todo mundo de olho? Porque você tá montando um ecossistema onde você tem um grande garantidor que não é mais humano, que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana funcionando e não vai fraudar você. Mas agora eu vou contra algumas coisas. Calma aí. Você tem a rede alta funcionando, que é a 5G, Sim. né? Então transaciona muito bem, né? Você tem os dispositivos sendo autônomos, Sim. ele não depende mais de você dar uma autorização para nada, entendeu? E você tem a possibilidade de fazer essas programações nessa grande rede e fazer tudo isso conversar. Estamos focando demais na blockchain. Faz Não, a sua pergunta aí, eu depois vou- eu quero fazer Não, a minha. agora eu vou- vamos fazer do Pera, contra. não, Agora agora é do contra. debate. Eu vou Agora é meter debate. uma observação aqui, ó, aqui. Antônio, ó, artigo científico. Não, eu vou meter uma observação assim que é o seguinte. O ser humano tá indo atrás de um monte de coisa. No Bahamas. Coisa de 2 anos antes da pandemia já se falava em data-driven company, certo? Pois o que eu mais conheci foi CEO que confia no feeling, Ah, que bate de frente com os dados. Nós estamos indo atrás de um monte de coisa que a máquina vai tomar as suas decisões, vai bater as suas análises e vai tomar condições sozinhas. Eu ainda acho que uma parte legal pra caralho, ela vai resolver muita coisa, vai dar mais tempo pro ser humano
poder fazer outras coisas. Tomar decisão, né, cara? Como Com isso ele vai ganhar né? tempo. Então, o ser Só que humano tem um problema é aí. estratégico, Só que ele tem não um é problema. tático. Ele- A gente vai tomar só que decisão com base em dados. Só que tem um problema. Tem decisões de muita gente, cara, que é dono de empresa, conversa com esse povo, que é assim, chegou na hora, tava todo mundo me dizendo isso, eu senti na hora que tinha que fazer isso, fui lá e fiz. E aí? É o Deu destino. certo ou deu errado? X. Funcionou tal coisa, o negócio foi e beleza. E hoje o resultado, os frutos que deu, foi legal. Mas pode ser uma merda Mas também, né? é Você assim. tem uma Mas você tem que porcentagem não de esquecer chance que de assim, tomar no cu. esses E a contratinhos, né, que a porcentagem gente de chance de escreve dar lá, certo. né? Que o Você Alessandro vai falou, aceitar o que o são Daro tá pessoas que falando. escrevem, né? Você Ainda, vai né? aceitar o que o Daro tá falando, porque você vai ter um gráfico. Mas aí, Você Antônio, tem 77% O ponto de aí- chance de acertar. é o seguinte. Não, é isso aí mesmo que ele tá falando. Não, ó, o ponto aí, Vini, é assim, uma vez que você definiu a regra e pôs lá, não tem mais o feeling. Não, Puta, cara. Mas que é Cara, legal. sempre vai ter. Porque Acabou. assim, quem escreveu a regra foi Porque- o ser humano. Então ele avaliou isso, Isso, naquela exato. e botou Exato. lá. Ele pode estar Acabou. errado. Ele pode estar errado. Não, ali, mas acabou. errou, mas eu Mas a assim... tenho decisão final uma- tem que ser minha. Eu tenho um cálculo. pode Esse ser cálculo uma vai ser máquina. levado em consideração. Exatamente por isso que isso que você acabou de falar agora é o porquê ainda a gente tá no conceito. Tá, beleza. Eu não acho que é Exatamente isso. Entendeu? Porque tem uma Entendeu, lógica. Mas Não, aí, é- mas a aí lógica tem é feita muito... por humano. Mas O problema- assim, E aí você vai calcular, tipo, a porcentagem disso dar errado é feita por alguém. Ok, mas depois que você fez, Vini, acabou. É. Você não muda mais. Não, você não muda, mas Não, ainda mas aí- conta mas com a aí tem decisão de já muita arrependeu. coisa assim, do ser humano perder o controle do Você dia a dia. conta Porque, com a assim, se decisão de um diretor. Você tomou a decisão, você programou essa decisão. Não. Entrou Não é o- você. O diretor que decide não é Não, o cara que que seja. programa. Não, mas ele ele, é o cara vai que fala- deixar input. Ele autorizou. Ele aí autorizou. você foi lá e O colocou, programador acabou. botou, já era. Mas não dá pra saber se o que ele autorizou é o que o pessoal de fato botou. Dá, ele olha lá Não. o código-fonte, Ele código. dá. O diretor Por isso- vai olhar o código-fonte. Se ele quiser se aventurar nesse meio, ele vai ter que Ele olhar. não vai conseguir se retornar nesse é meio. por isso que eu tô te ele falando. é um diretor. Ele Não, você acha que o ainda- diretor É, por vai, isso vai que- pegar o código-fonte e vai mas a olhar? gente tá falando aqui daqui a um tempo. Daqui a um tempo, todo mundo é programador. Ó, a questão é que, Nem fudendo, Anton. cara... Vai é- ser. Não, nem fudendo. Mas Programador? 2030, Nem fudendo. 2030, Nem português fudendo. e programação vai ser igual. Nem fudendo. E Acho que não. outra, acho. eu acho que 2030 você vai saber Sério muito mesmo? mais Você acha isso? programar do que falar qualquer língua. Duvido. Mas a questão não é... Deveria ser Mas assim, assim, não a sei. questão... Concordo. Mas eu Mas fiz não acho que vai. um chute de futurismo. É, aí mas- Café em Marte, episódio 795. Vamos ver se deu 2030. certo, né? A gente vai apresentar numa quadra a de gente beach vai estar tênis lá e sunga. no A gente tá no não, metaverso falando o sobre... É, a gente vai estar lá no... O 795 vai ser um avatar meu dentro É, do metaverso. agora, Dentro do sinceramente, metaverso do metaverso. E do entendeu? Alessandro.